Sim, eu chorei. Se eu gostei, foi melhor do que eu esperava. Bora falar dos últimos episódios de Daisy Jones The Six? Gente, a série chegou ao fim. Tenho que falar pra vocês que eu tô bastante surpresa com a reta final da série, né? Vocês sabem como eu comecei. Como eu tava... Ai, gente, tava muito decepcionada pelo menos nos 2 primeiros vídeos que eu fiz aqui no YouTube, né? Sobre os 5 ou 6 primeiros episódios, não lembro agora, eu tô um pouco... Acho que foram 6 primeiros episódios, né? Eu fiz os 2 primeiros vídeos, eu vou deixar aqui pra vocês, e lá embaixo também tá tudo, vocês podem encontrar. E eu tava bem desanimada com a série, as escolhas que eles fizeram, a descaracterização de personagens importantes. Percebi que eles conseguiram recuperar a Daisy, por exemplo, porque a Daisy no começo não passa a sensação que a gente deveria ter dela, mas eles tentam recuperar isso no final da série. Então, algumas coisas foram bem finalizadas. Eu acho que as escolhas que eles fizeram para os episódios finais acabaram coerentes com o que eles tinham escolhido nos primeiros episódios, então eu não esperava algo muito diferente. Se eles tomassem algumas decisões muito diferentes do que eles fizeram, ia ficar mais bagunça ainda nessa série. Então, eu já imaginava o rumo que ia tomar. Eu considero positivo esses 2 últimos episódios porque foi num ritmo muito, muito interessante. Acho que acontece muita coisa, né? Eles exploram bastante os detalhes dos últimos episódios. Traz a emoção pra gente, né? Traz essa intensidade, que foi o que eu falei, inclusive, no último vídeo, né? Que aquele último episódio, né, tinha deixado a gente... sabe? E eu acho que os episódios 9 e 10... também continuaram nesse ritmo. E sim, gente, chegou no final da série, eu tava o quê? Chorando, porque teve um determinado acontecimento ali que aconteceu isso, eu já chorei do início ao fim. Não vou me ater muito em, mudaram isso, mudaram aquilo, porque eu acho que nesse final é meio que a gente não tinha como esperar muita coisa, sabe? Porque era a reta final da série. Então, assim, vamos conversar sobre o que rolou nesses 2 episódios, né? A gente tem um episódio que começa exatamente onde o outro termina, né? Que foi nessa parte da Daisy tá tendo quase uma overdose ali no chuveiro. A gente achava que o Nick ia embora ali, né? Mas ele retorna nesse nono episódio e volta como se nada tivesse acontecido, tenta falar pra Daisy, né, que tá tudo bem, que ele tava ali cuidando dela e tal, mas ela vai atrás de explicações. E pra quem sentiu falta, então, no episódio 8, teve muita gente que falou assim, eu queria muito que a Daisy tivesse tomado essa decisão. Ela toma a decisão, né? Então, a gente tem esse momento com Billy no episódio 8, no final do episódio 8, mas no episódio 9, é ela que toma a decisão, então, de mandar o Nick pastar porque ele não cuidou dela. É diferente do livro, mas passa, né, a mesma sensação de que ela percebeu que não era aquilo. Então, esse momento é o momento de retomada da vida dela, né, que a gente tem conversas importantes, a gente vê ela refletindo sobre a percepção que ela teve da vida naquele momento, com as respostas que ela dá na entrevista, né, a gente tem bastante informações importantes nas entrevistas desses 2 últimos episódios. E daí a gente vê ela se dando conta do que estava acontecendo. Então ela estava num momento muito frágil. Nessa fragilidade, quem estava do lado dela era o Billy. Então ali sim, gente, nesse momento da série, a gente vê uma conexão dos 2. Eu fico agoniada porque, gente, sério, parece que o começo da série foi escrito por uma pessoa, a segunda parte da série é escrita por outra pessoa totalmente diferente, ou dirigido por pessoa... Eu não fui atrás dos diretores, eu não quis entrar tanto em informações técnicas sobre a série, mas a sensação que dá é que é uma série totalmente diferente da outra. Os primeiros episódios, eles se prendem em várias coisas, eles não dão tantos detalhes quanto deveriam. É tudo picotado, né, e não dá a emoção que a gente gostaria de sentir, a emoção que de fato passa na história do livro. E já nesse segundo, não. Nesse segundo eles conseguem fazer... Gente, lembra quando eu falei assim, parece que eles não conseguem organizar um roteiro em que eles vão dando pistas para que a gente se acostume com algo que vai acontecer lá na frente. E nesses 4 últimos episódios, mais ou menos, eles souberam exatamente o que fazer em relação a isso. Então, assim, a sensação que eu tenho é que os 6 primeiros episódios são totalmente diferentes dos 4 finais. Tomou
uma virada diferente, as coisas acontecendo de forma diferente, mais aprofundada, com carga emocional. A gente fica muito claro a solidão da Daisy, né? A gente vê nesses episódios finais, inclusive, essa coisa de ela tentar entender quem ela é, quem que ela quer e ao mesmo tempo lidar com o vício dela, essa necessidade emocional que ela tem, o vínculo que ela vai criando mais forte ainda com o Billy, e depois como é terrível pra ela quando não dá certo, né, que ela tem aquela resposta dele. Então ali fica muito claro, tem todo o confronto com a mãe também, né, que é algo que foi muito impactante pra mim, porque muita gente ficou em dúvida em relação à carta nos outros episódios, e daí viu, ó, a carta apareceu lá, não foi, mas ela aparecia um pouquinho em cada episódio, até que ela tem um porquê existir, né, que ela abre, enfim, a carta, vê as fotos, liga pra mãe dela e tem toda aquele embate, aquele conflito, e que fica muito claro o quanto a mãe dela não gosta dela e quanto ela, mesmo que ela tenha dado uma chance, ela percebeu que não vale a pena, sabe? E isso tudo contribui para toda a história que tá girando em torno da pergunta da Camila em relação ao fato de se ela quer ter filhos ou não, enquanto ela fala que como foi a relação dela com a mãe dela, tudo vai ficando muito, muito mais detalhado e aprofundado, e é muito diferente, assim. Então, teria espaço para colocar lá atrás, sabe? Pra gente sentir o quanto ela buscava nessa carreira uma salvação. Aqui ficou mais como justificativa e não algo a gente entendendo a trajetória, mas ainda assim eu gostei que eles deram um espaço para isso no final da história, né? Beleza, eles conseguiram corrigir essa trajetória da Daisy, mas infelizmente, o fato de eles não terem explorado o vício do Billy lá atrás, tipo, de fato, darem importância, mostrarem o quanto foi prejudicial, o fato de ele ter escolhido, de fato, a família e não ficar, tipo, só picotadinho, assim, fez falta nesse final. Fez falta pra a gente acreditar nele quando ele tem as conversas com a Daisy, né? Em relação ao vício dele, de ele já ter passado por isso e de conseguir entender e de se colocar no lugar dela pra ajudar. Principalmente porque a parte dele com o vício é deixada muito superficial. Eu acho que o Billy foi um personagem que foi pouco explorado. A gente tem diálogos e falas que falam do verdadeiro Billy, mas não é mostrado tanto na série essa parte, que eu acho importante, né? Eu falei pra vocês que é importante que isso fosse muito explorado para não ficar só um triângulo amoroso. Porque a dúvida, né, em relação Daisy e Camila não é uma coisa de eu gosto mais dela ou da outra, é a vida que eu quero escolher. Então, ou a vida que eu quero escolher, não, aquele quem eu quero ser. Não fica uma coisa tipo de quem eu gosto mais, né? E eles tentam fazer isso no final da série, mas eu acho que eles trataram com um pouco carinho a trajetória do Billy, para que a gente tivesse, né, essa sensação de que realmente estava ali uma pessoa também que era quebrada, que já tinha passado por aquilo, que estava em dúvida, mas também escolhia exatamente o que ele queria. No episódio final a gente tava meio em dúvida, né, de como que ia acontecer. Eu já imaginava que não ia ter o final do livro, não ia ter conversa Camila e Daisy, porque apesar de o Billy ser colocado no mesmo trilho, ser pouco explorado, a Daisy eles conseguiram recuperar, né, a mensagem que a Daisy tem no livro, mas a Camila não. A Camila eles de fato mudaram a personalidade, as escolhas, o que ela faria ou não. E não caberia pra Camila ter o diálogo com a Daisy no final dessa série. E algumas falas, inclusive, ficaram pro próprio Billy falar pra Daisy. E até colocar a Daisy numa autopercepção, assim, tipo, de eu não quero. Dá uma autonomia pra Daisy, em que ela não é colocada como tal pessoa escolheu o meu destino. E o mais engraçado é que tinham dois acontecimentos que eram muito importantes pra mim que tivessem na série. Os dois acontecimentos não tiveram, né? Tiveram de formas diferentes. Que era a capa de Aurora, que foi totalmente diferente. Inclusive a Camila teve participação, né? E a conversa Camila e Daisy.
Eram as duas cenas que eu queria muito ver na série, que eu acho que davam o tom exato da série, unia a personalidade, sabe, dos envolvidos nas histórias, mas não teve. Não teve nenhum dos dois. Eu fiquei bastante chateada. Principalmente, eu sou muito fã de Daisy Jones, gente. O livro, até eu ler Carrie Soto, era o meu livro favorito da Taylor Jenkins Reid, sabe? E tem algumas coisas que trazem uma carga de emoção, trazem uma carga de intensidade que eu queria muito que tivesse na série e não tiveram. As escolhas dos roteiristas foram outras, seja pra conquistar mais pessoas, seja pra dar um ar mais romântico pra série, de alguma forma, mas enfim, escolhas. Fiquei decepcionada com isso como fã, mas depois de todos os primeiros episódios, eu meio que não tinha mais a esperança de que tivessem, de ficar assim, puta com algo que eles fizessem, sabe? Porque o rumo já tava meio claro, assim, pra onde iria. Apesar de, né, ter uma ideia de pra onde iria, o final me surpreendeu, assim, porque apesar de eles não terem feito a conversa final do livro, o livro foi meio que o final do livro, assim, o final, sabe? Então, assim, foi meio que pro mesmo lugar, só que usaram de ferramentas diferentes. Eu fiquei um pouco assustada, confesso. Gente, quando começou ali a dar aquela discussão da Camila e do Billy, eu pensei, putz, tá, beleza, ela realmente não vai dar uma chance pra ele, talvez ela se separe. Eu já tava achando que ela ia se separar mesmo, assim. Só que assim, eu queria que ela se separasse, mas eu não queria que Billy e Daisy ficassem juntos, ainda mais de como tava acontecendo ali, sabe? De ele, tipo, falar, vai no show, Camila, que aí eu vou saber que você quer, tipo. E daí, logo em seguida, ele já beber. A gente tem uma... Gente, essa parte de ele voltar a beber ali também me deu um pouco... Eu fiquei decepcionada, assim, gente. Eu não fiquei nem mais brava, nada. Eu fiquei decepcionada porque é um ponto de tensão muito grande no livro, né? Quem leu aquele final sabe que ali ele ficar olhando pro copo e ficar a gente trocando de pontos de vista ali, né? Pra saber o que ia acontecer. Foi um ponto de tensão muito importante e é sobre escolha desses personagens mesmo, né? E apesar de a série ter escolhido uma forma de contar o último episódio muito legal, eu adorei a forma que foi contada, gente. Eles escolheram muito bem uma forma de deixar a gente ligado, sabe? Eu acho que foi o melhor episódio em montagem, pra deixar a gente na expectativa do que ia acontecer. Por quê? Porque eles transportaram a gente pra um futuro onde estava acontecendo o último show e todos os personagens estavam alterados de alguma forma em sua aparência e comportamento. Mas a gente não sabia por que eles estavam daquele jeito. O que aconteceu antes do show para que eles chegassem desse jeito no show. Então, todos os personagens estavam alterados de alguma forma. E aí a gente voltava com os flashbacks pra ir entendendo. Só que até chegar lá a gente ficava, meu Deus, mas o que será que aconteceu? Ainda faltam alguns minutos e a gente não chegou em determinado personagem. Então foi muito legal ter um último episódio assim. Foram muitas coisas acontecendo que ia levando a gente pro final da história. E foi emocionante, assim, mas foi meio desesperador pra mim quando, sei lá, o Billy começou a... Simplesmente ele tava... Só faltava agarrar a Daisy ali em cima do palco. Assim, meu Deus, o que tá rolando? Ela também não tava entendendo. Até que ele beijou ela lá ali atrás, né? Eu não lembro como fala. No backstage. E depois acabou o show. Antes eles voltaram pro bis. Eles vão lá e se pegam. E tem aquela conversa, gente. Aquela conversa, assim... Até ali eu tava apavorada. Eu tava apavorada de achar que ia acabar Billy e Daisy, assim, juntos. Eu tava muito apavorada. Mas quando ele falou aquilo pra ela de vamos ser quebrados juntos, vamos ser, né, perdidos juntos, que foi assim que eles escolheram, né, traduzir. Porque teve um episódio que ele fala broken pra Daisy e eles legendam como frágil. Acho que é frágil que eles legendam. E agora eles legendaram como perdidos. E são quebrados, na verdade, né? E vamos ser quebrados juntos. E daí, beleza, foi importante esse diálogo pra ela tomar consciência sobre... Não, eu não quero isso pra mim. Foi muito legal essa autopercepção. Quando ela fez isso, assim, graças a Deus, é isso aí, Daisy. Eu já tava, tipo, torcendo, gente. E, tipo, o lado bom de terem mudado o final é que, como eu não sabia o que ia acontecer, eu me surpreendi com algumas coisas, mas eu tava
passando mal, tá? Eu tava passando mal com algumas coisas ali, assim, só que faltava terminar, assim, eu já tava meio... e daí quando ela dá aquela resposta, e daí ele volta triste, né? A gente imagina, tava bebendo, né? Tava bêbado lá. Bêbado é essa coisa, né, gente? Leva um toco, já começa a chorar. Muito emocionante ela voltar pro palco, tocar, e daí ele sair atrás da Camila e ter toda aquela conversa. Daí, assim, gente, não gosto de como a Camila finalizou, mas tudo bem, é aquela coisa, né? Fazer o quê, né? Já que estamos aqui, se finalizar assim, beleza. Meio estranho esse diálogo final, assim, as coisas. Mais uma vez, o Billy foi pra rehab e a gente não viu. Segunda vez que ele vai pra reabilitação na série, a gente não... Ele só fala que foi depois. E daí a gente teve outro ponto de tensão que eu achava que eles não iam fazer na série, gente. Eu achava que eles... deixa aqui. Eles já estavam tratando Karen e Graham tão assim, sabe? Que eu assim, eles nem vão tocar nesse ponto, quer ver? E não é que tocaram, gente. E foi intenso. Os diálogos desses últimos episódios estavam muito bons nessa questão de, tipo, frases fortes, sabe? Frases de impacto. Tinham muitas nesses 2 últimos episódios. E ver os diálogos da Karen com o Graham, meu Deus. Gente, eu fiquei tensa, até porque na parte da entrevista o próprio Graham, tipo, tem que levantar pra ele ficar bem, sabe? Gente, foi pesado. Foi pesado. E como eles não se olhavam ali na apresentação, quer dizer, a Karen tentava olhar pra ele, o Graham que tava ignorando completamente ela. Foi tenso. Até o Ed, gente, eu fiquei com pena dele, assim, sabe? Principalmente na apresentação de Pittsburgh, que o Billy tira ali. Coitado. Vai ficando tudo muito intenso até o final da série. Quando anunciam ali que o Ted morreu, ali naquela parte eu comecei a chorar e eu não parei mais. Nossa, dá até vontade de chorar. Gente, foi passando assim, porque parecia muito real aquela parte. Eu tinha um carinho tão grande pelo Ted. Porque assim, a gente já sabe que ele realmente ia morrer, né? Ele não morre quando tem o problema de saúde, mas a gente sabe que ele vai morrer porque a única parte de entrevista que a gente tem acesso dele é a entrevista que ele dá na televisão em 1982 ou 3. Ele não dá entrevista pra Julia, né? Então a gente já sabe que ele morreu, então vai aparecer isso na série. E quando aparece, tem umas cenas que ele tá sozinho assim na casa dele, eu achei que ele já ia passar mal ali, eu fiquei, meu Deus, é agora que ele vai morrer, Não morreu, graças a Deus. Mas daí depois ele morre quando eles narrando ali, falando que ele morreu, fazendo o que ele mais amava fazer. Daí tem os flashbacks dele ali nas gravações. E, gente, eu comecei a chorar. E eu não parei mais. Não parei até a Daisy abrir a porta pro Billy. Não parei. Porque daí é a morte do Ted, e daí depois, logo em seguida, já vem a morte da Camila, as coisas que ela fala ali pro vídeo da Julia, a Julia mostrando os vídeos pro Billy e pra Daisy. Daí eu não parei mais de chorar, gente. Só fui, tipo assim, começou os créditos, eu assim, Foi bem emocionante esse final. Não achei que ia ser tão impactante pra mim, justamente porque eu tava super decepcionada, né? A conclusão, assim que eu terminei a primeira vez que eu assisti esses 2 últimos episódios, a conclusão que eu tive, cara, essa série era pra ter sido lançada tudo de uma vez. Quem assistir agora tudo de uma vez, eu acho que vai ter uma experiência muito melhor. Porque os primeiros episódios são muito decepcionantes. Fico muito irritada só de lembrar dos primeiros episódios. E essa pausa nas semanas deixava a gente desanimado, sabe? Com o que ia vir. Mas quando você inicia uma série que tá mais ou menos, mas vai ter um episódio atrás do outro, um episódio atrás do outro, quando vê você termina, e daí a gente só ia ter a lembrança de como a série terminou, sabe? Então, agora, pra quem vai assistir tudo de uma vez, eu acho que a experiência vai ser muito mais positiva do que quem acompanhou semanalmente. Assim, os fãs do livro, né, acompanharam semanalmente justamente porque não tem essa espera, essa especulação, essa tristeza com algumas mudanças. Porque, assim, só vai consumindo e vê o que vai dar, sabe? Queria muito ter assistido tudo de uma vez. Eu acho que se eu fosse uma das pessoas que tivesse recebido os episódios anteriormente, talvez a minha experiência teria sido muito melhor. De uma maneira geral, eu esperava muito mais da série, mas acho que é uma série que entregou pra gente outros fanservices, assim, sabe? Só o fato de ter o álbum, de ter todas as músicas,
de a série tá muito bonita visualmente, as apresentações estarem muito legais. Eu acho que a gente teve outras formas de curtir essa história além do que foi apresentado na série. A série em si, se fosse só a série, principalmente, eu acho que a gente ia ficar um pouco abandonado, assim. O fato de existir Daisy Jones no Spotify, a gente poder procurar por ele, sabe? Então eu acho que eles entregaram esse agrado pros fãs de outras formas, sabe? Acho que foi legal, mas poderia ter sido muito melhor. Mas ao mesmo tempo eu fico feliz de eles terem investido no álbum, por exemplo. E na produção, algo tão bonito, os figurinos, eu acho que isso é muito, muito, muito bonito. E enche os olhos, assim, só de ver. Então, o fato de terem feito isso me deixou muito feliz. E eu acho que se fosse outras adaptações, talvez nem teria feito essas coisas, sabe? Já saíram algumas notícias assim, será que vai ter segunda temporada? Eu espero que não tenha, gente. Eu realmente espero que não tenha. É uma história disso. É uma história sobre esse último show. Então, eu sinceramente não quero que tenha segunda temporada. Quero sim que tenha uma turnê, né? Essa é outra possibilidade que foi falado pelos atores, mas que tinha essa coisa de tipo, cada um já tem a sua própria agenda e tal. Gostaria que tivesse, mas acho muito difícil que, se tiver, eles venham para o Brasil. Se vier, eu com certeza vou no show. Certeza. As músicas pra mim ficaram... Teve essas mudanças das músicas, mas a mudança das músicas não foi um problema pra mim, gente. Eu amei as músicas. Eu amei tudo das músicas. Inclusive as músicas a mais que tiveram, essa última música que saiu nos episódios finais da Daisy, né, que a Daisy cantou pro Billy. Tô viciadíssima nessa música. Então eu iria numa turnê, gostaria que tivesse uma turnê, mas acho difícil virem pro Brasil, infelizmente. E sobre a segunda temporada, não gostaria que tivesse. Eu acho que não vale a pena, assim, a gente arriscar em algo dessa forma. Vamos deixar assim, vamos. Então eu espero que não tenha segunda temporada. Quero deixar pra vocês, gente, o link de um vídeo do Hollywood Forever. Fez um vídeo sobre os bastidores da gravação de Rumours, do Fleetwood Mac, que foi essa banda aí que inspirou a Taylor a escrever Daisy Jones. Eu vou deixar o link ali embaixo. Gente, tem muita, muita coisa que se assemelha a Daisy Jones The Six. É muito legal ouvir todos esses detalhes sobre a gravação desse álbum. Tem muitas coisinhas assim, sabe? Muitas ligações que a gente pensa, nossa, agora faz sentido existir isso no livro e tal. Inclusive, a cena que o Billy pega o instrumento lá do Ed e vai cantar né, e vai tocar pra Daisy Jones cantar, eu acho muito parecida com a cena que a Taylor mencionou, porque tem uma apresentação que tá a Steve e o Lindsay, que foi a que inspirou a Taylor a escrever uma história, né, sobre rock dos anos 70 e tal. E essa apresentação, a forma como eles se olham, que foi uma das coisas que a Taylor mencionou, é muito parecido com o que rolou um pelo do Chips no show de Pittsburgh, quando o Billy vai lá querer tocar pra Daisy cantar, tipo, os olhares ali que eles fazem. E então, vou deixar os links tudo das coisas que eu tô falando ali embaixo. É muito legal pra ter essas coisinhas a mais, assim, pra saber de onde que veio, sabe? Então, enfim, gente, obrigada por me acompanhar nesses vídeos, por me acompanharem o fato de eu estar bastante decepcionada com os primeiros episódios, mas no fim eu fui me apegando a esse final da série, que eu acho que o final da série foi muito melhor. A gente ainda vai ter aí as adaptações de Amores Verdadeiros, que vai ser em filme, que vai sair acho que em maio, se eu não me engano. Tem a adaptação de Evelyn Hugo, que vem por aí também. Foi anunciado os direitos que foram comprados de Carrie Soto. Tô muito feliz. Gente, Carrie Soto é meu favorito. Então tem muito conteúdo sobre Taylor Jenkins Reid e suas adaptações que vou fazer aqui no canal. Então, muito obrigada por terem acompanhado. A gente vai continuar normalmente com o canal aqui, falando de livros e tal. Então essa série de Daisy Jones acaba por aqui. Ou não, né? Vai que eles anunciam mais outra coisa, uma turnê, uma coisa assim. Muito obrigada a todos que chegaram até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Um beijo. Tchau!